Fábio Sorge, Beca Surrada. Pessoal, a pedido do meu amigo, o advogado criminalista José Nascimento Júnior, e aproveitando a ocasião do Dia da Consciência Negra, comemorado hoje, dia 20 de novembro, eu resolvi comentar um pouco sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que equiparou o crime de injúria racial ao crime de racismo e também ao projeto de lei aprovado no Senado Federal que retira o crime de injúria racial do Código Penal e o inclui na Lei 7.716 de 1989, que é a lei que regulamenta, os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor. Em primeiro lugar, pessoal, vale lembrar o seguinte: com a Constituição de 88, o racismo foi alçado a crime imprescritível e, diante disso, foi feita no ano seguinte uma lei estabelecendo quais seriam as condutas que caracterizariam o racismo. Então, se vocês forem ler a Lei 7.716 de 1989, vocês vão ver um rol de condutas, que, segundo o nosso legislador, caracterizariam o crime de racismo. A positivação, no meu entender, isso sempre me pareceu equivocado desde a época da faculdade, ela inclui condutas coletivas, condutas não de preconceito individual. Então você tem lá diversos crimes, mas muito mais de um âmbito coletivo, Então você tem lá impedir acesso a bares, proibir emprego, não dar emprego em empresa privada, recusar acesso a estabelecimento comercial, impedir a inscrição em estabelecimento de ensino, impedir acesso a hotel, impedir acesso a restaurantes, bares, impedir acesso a atendimento em estabelecimento esportivo, casa de diversão, clube, impedir acesso em salões, bailes, impedir acesso à entrada em eventos sociais, impedir acessos em transportes públicos, nas forças armadas, impedir casamento. Então, são condutas, Todas essas condutas são condutas mais coletivas, mas que não atacam o problema principal, que é a questão da injúria racial. Aquela ofensa dita muitas vezes pelo particular para uma pessoa negra, aquela ofensa particular. Isso não foi positivado na lei de racismo, o que já sempre me pareceu um equívoco. Desde que eu estudei isso, não tem muito sentido. Essa conduta, a injúria racial, deveria ser a primeira das condutas positivadas, numa lei que combate o racismo. Então, e aí ela foi, depois que a lei de racismo, que é de 89, entrou em vigor, houve uma criação no próprio tipo da injúria, no artigo 140, parágrafo 3º, houve a criação do tipo da injúria racial, que tem a seguinte redação: se a injúria constitui na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Vamos nos lembrar que a injúria é o xingamento, é a ofensa, é a palavra de desprezo pelo outro. Então você teve a criação do tipo da injúria qualificado, que está no artigo 140, parágrafo 3º. Muito bem. O Nascimento me pediu para comentar a decisão do Supremo, que equiparou esse tipo da injúria racial a um crime de racismo. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, a meu ver acertada, em um processo em que uma senhora ofendeu uma frentista de um posto de gasolina, Esse processo ocorreu em Brasília. Ela chamou a frentista, e vou ler aqui as palavras, ofensas racistas, eu nem vou ler para não dar, mas ofensas racistas, horríveis. E houve um pedido de prescrição em razão da idade dela, e o Supremo afirmou nesse momento que não é possível porque o racismo é crime imprescritível. E diante disso, foi aprovado antes de ontem, no dia 18, quinta-feira, um projeto de lei que visa fazer o que, a meu ver, é a correção, Você trazer esse tipo da injúria racial para dentro,
dos crimes de racismo, né? Então, esse crime da injúria racial, ele viraria um artigo 2º-A da lei de racismo, né? Vamos lembrar, a lei 7.716 de 1989, e teria um aumento de pena, né? A pena passaria a ser que é de 1 a 3 anos, passaria a ser de 2 a 5 anos, além da multa, né? E acho que isso é muito importante, porque essa conduta, essa ofensa, essa injúria racial, ela é racismo e ela é a conduta uma das que mais acontecem. Então, não faz muito sentido ela ficar na injúria, no crime de injúria, quando você tem uma legislação própria para tratar desse tipo de conduta. Então, a decisão aqui é acertada de trazer isso para dentro da lei de racismo, né? Acho que aí é o local, porque não dá para se admitir mais que esse tipo de conduta continue acontecendo. A gente sabe que criminalizar somente não é a solução, não é só isso que vai fazer com que o racismo e outras chagas que todos nós enfrentamos acabem, mas é um caminho. E esse caminho me parece o adequado, como o Nascimento pontuou, né, no perfil dele lá no Instagram, sobre o acerto da decisão do Supremo, e agora mais um acerto. Resta agora aguardar que a Câmara aprove isso, e aí você tem essa criminalização, e por outro lado se tende a atacar também no foco da educação, né? Somente com a conjugação desses dois fatores é que essa situação será abrandada. Espero então ter contribuído, explicado esse tema aqui no perfil, né? Acho que é importante tratar disso, e desejo a todos um excelente dia.